Imagine um homem escolhido a dedo por Deus, um líder alto, forte, bonito, o primeiro rei da história de Israel, aclamado, respeitado e por um tempo até temido. Um homem com tudo para dar certo, mas que no fim caiu em desgraça. A pergunta é: como alguém que começou tão bem pode terminar tão mal? A cena é sombria. Um campo de batalha manchado de sangue, um rei ferido, cercado por inimigos, desesperado. E então, o silêncio, a decisão mais sombria de sua vida. Saul cai sobre sua própria espada e seu corpo, humilhado, é pendurado no muro de uma cidade inimiga. Mas por quê? Por que o primeiro rei de Israel terminou desse jeito? O que aconteceu com aquele homem que foi ungido por um profeta e chamado por Deus? Por que Deus o rejeitou? A história de Saul não é apenas uma tragédia antiga, é um espelho, um alerta silencioso que atravessa séculos até alcançar a mim e a você. Você vai ouvir a jornada completa de um homem que teve tudo nas mãos e perdeu tudo por decisões que poderiam ter sido evitadas. E acredite, no final você também vai se perguntar: será que eu teria feito diferente? Ou não? Comente aqui o que você faria. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O começo da jornada, o jovem escolhido para reinar. A história de Saul começa de forma simples, sem trono, sem coroa, sem pompa nenhuma. Ele era apenas um jovem da tribo de Benjamim, um rapaz comum, filho de Quis, descrito como belo e mais alto do que qualquer outro em Israel. 1 Samuel 9:2. Em outras palavras, um tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Mas nada indicava que ele seria rei. Na verdade, tudo começou com algo tão cotidiano quanto curioso: o desaparecimento de algumas jumentas de seu pai. Saul saiu em busca dos animais, acompanhado de um servo. Andaram por montes e terras distantes, sem sucesso. Mas essa busca comum estava prestes a se tornar um encontro com o destino. O servo sugeriu: há um homem de Deus nesta cidade, vamos até ele. Esse homem era o profeta Samuel. O que Saul não sabia é que Deus já havia falado com Samuel na noite anterior, dizendo: amanhã enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como líder sobre o meu povo. 1 Samuel 9:15-16. O encontro foi divino. Samuel olhou para Saul e naquele instante soube: esse é o escolhido, o primeiro rei de Israel. Um momento que mudou tudo, não só para Saul, mas para toda a história do povo de Deus. O primeiro rei de Israel, glória, medo e poder. A partir daquele encontro com Samuel, tudo mudou. O jovem que saiu de casa atrás de jumentas voltou com uma promessa de reinado. Mas Saul não entendeu tudo de imediato. Afinal, ele, rei, logo ele, de uma das menores tribos de Israel, era difícil de acreditar. Mas Samuel não hesitou. Pegou um vaso de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e disse: o Senhor te ungiu como líder da sua herança. 1 Samuel 10:1. A unção foi feita em segredo, mas logo o momento chegou. Diante de todo o povo, Saul foi apresentado como rei. E quando ele apareceu, todos ficaram admirados com sua aparência e estatura. Era um verdadeiro líder aos olhos humanos. Não há outro como ele em todo o povo, disseram. E todos gritaram: viva o rei! 1 Samuel 10:24. Nos primeiros tempos, Saul parecia promissor. Liderou batalhas importantes, derrotou inimigos cruéis como os amonitas e ganhou o respeito do povo. A coragem estava lá, a força também. Mas havia algo por trás da armadura: medo, insegurança, um coração que tremia quando se sentia ameaçado. E foi aí que os primeiros sinais começaram a aparecer. Saul não confiava totalmente em Deus. Ele confiava na aparência, na força e na aprovação dos outros.
Desobediência e orgulho, o começo da queda. Tudo parecia estar indo bem. Saul tinha o trono, o povo e as vitórias. Mas algo muito sério estava faltando: obediência sincera à voz de Deus. E foi exatamente aí que o reinado de Saul começou a ruir. A primeira grande falha aconteceu quando ele enfrentava os filisteus em Micmas. Samuel havia dito que viria em 7 dias para oferecer o sacrifício ao Senhor antes da batalha. Mas os dias passaram e Samuel não chegava. O exército de Saul começava a se dispersar e o povo estava com medo. Pressionado, Saul tomou uma decisão que não era sua para tomar. Ofereceu ele mesmo o sacrifício. Mal havia terminado e Samuel chegou. E suas palavras foram cortantes. Procedeste loucamente. O Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas agora teu reino não subsistirá. 1 Samuel 13, 14. Mas o pior ainda viria. Na guerra contra os amalequitas, Deus deu uma ordem clara: destruir tudo, inclusive os despojos. Mas Saul, mais uma vez, desobedeceu. Pouparam o melhor do gado, e também o rei Agag. 1 Samuel 15, 9. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar. Jogou a culpa no povo, disse que era para oferecer sacrifícios a Deus. Foi então que Samuel declarou palavras que ecoam até hoje: obedecer é melhor do que sacrificar. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 22, 23. E naquele dia, Deus se afastou de Saul. A inveja que corrompe, o ódio por Davi. Quando Saul começou a perder a direção, Deus já preparava alguém para substituí-lo. E esse alguém era Davi, um jovem pastor, simples, invisível aos olhos do mundo, mas com o coração totalmente voltado para Deus. A entrada de Davi na história de Saul foi como uma luz brilhando na escuridão. Ele matou o gigante Golias com uma fé inabalável, enquanto o próprio Saul tremia de medo diante do inimigo. A vitória de Davi não passou despercebida. As mulheres cantavam nas ruas: Saul matou 1000, mas Davi 10.000. 1 Samuel 18, 7. E foi aí que a inveja plantou sua raiz no coração de Saul. Aos poucos, aquele jovem que deveria ser um aliado virou um inimigo em sua mente. Saul passou a ver Davi como uma ameaça ao trono, mesmo quando Davi apenas servia com lealdade. Ele tentou matá-lo com uma lança. Depois, tentou usá-lo como isca de guerra. E quando nada disso funcionou, iniciou uma caçada impiedosa. O rei de Israel perseguindo um servo fiel, como se fosse um criminoso. Saul estava obcecado. Já não governava mais. Apenas se defendia de um inimigo que só existia em sua cabeça. Enquanto Davi se escondia em cavernas, Saul se escondia de si mesmo, afundando cada vez mais num abismo de paranoia, ódio e descontrole espiritual. O rei em declínio, silêncio de Deus e escuridão espiritual. O tempo passou. E com ele, a escuridão em Saul só aumentava. Davi continuava fugindo. O povo já não via em Saul o mesmo brilho, e o próprio rei já não ouvia mais a voz de Deus. Esse talvez seja um dos momentos mais tristes de toda a Bíblia. Aquele que foi ungido, aquele que um dia foi usado por Deus para liderar e vencer, agora estava sozinho, sem direção, sem paz, sem resposta. A Bíblia diz que Saul consultou o Senhor, mas Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. 1 Samuel 28, 6. O silêncio de Deus é, às vezes, mais doloroso que a própria punição. Saul fez o impensável. Procurou uma médium, uma mulher espírita em Endor, algo proibido pela própria lei de Deus. Ali, ele pediu que a mulher invocasse o espírito de Samuel, o profeta que já havia morrido. E o que aconteceu foi aterrorizante. Samuel apareceu e não trouxe consolo, trouxe julgamento. Por que me perturbaste, Saul?
O Senhor se tornou teu inimigo. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. 1 Samuel 28, 15 e 19. Foi como uma sentença de morte. Naquela noite, o rei tremeu de medo. Caiu ao chão sem forças. E pela primeira vez, ele soube com clareza que o fim estava próximo. O fim trágico de Saul, morte, vergonha e esquecimento. Na manhã seguinte àquela fatídica noite, a realidade cruel se impôs. Já enfraquecido e sem esperança, entrou em batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Seus filhos, incluindo Jonatas, o herdeiro amado, também lutaram, mas foram mortos. Ferido gravemente e cercado pelos inimigos, Saul tomou uma decisão drástica para evitar a humilhação de ser capturado vivo. Ele se lançou sobre sua própria espada, tirando a própria vida. Um ato final de desespero que marcou o fim do primeiro reinado em Israel. Mas a humilhação não terminou ali. Os filisteus, inimigos cruéis, penduraram seu corpo nas muralhas de Bet-Semes, sua cidade natal. O povo de Israel, horrorizado, pegou os restos mortais de Saul e seus filhos e os enterraram em Jabes-Gileade. Uma sepultura humilde para um rei que deveria ter tido uma honra eterna. A história que começou com tanta esperança terminou assim. Um homem rejeitado por Deus, consumido pelo medo e pela inveja, que perdeu tudo: poder, família e vida. Lições de uma vida perdida. O que podemos aprender com Saul? A trajetória de Saul é uma lição viva que atravessa séculos e chega até nós hoje. Ele começou sendo escolhido, ungido e amado por Deus e pelo povo. Mas sua queda mostrou o quanto desobediência, orgulho e medo podem destruir o que parecia inabalável. Saul nos ensina que o poder sem humildade é perigoso. Que ouvir a Deus é mais importante do que realizar grandes feitos. Que a inveja corrói a alma e leva à destruição. E que, mesmo tendo tudo, a falta de arrependimento pode fazer a gente perder tudo. No contraste, vemos Davi, imperfeito sim, mas que sempre buscou a Deus e se arrependeu. Saul teve a chance de se voltar para Deus, mas fechou as portas para a graça. Essa história é um convite para olharmos para nossa própria vida. Será que estamos obedecendo à voz que realmente importa? Será que permitimos que o medo e o orgulho governem nossas decisões? O final de Saul pode parecer sombrio, mas seu exemplo é uma luz, um alerta para quem quer caminhar com Deus de verdade. E para você que ouviu essa história até aqui, o que ela significa? Será que está na hora de mudar o rumo antes que seja tarde demais? A história de Saul é um convite para refletirmos sobre nossas escolhas, nossos medos e a voz que seguimos no dia a dia. Ele foi um homem com tudo para vencer, mas perdeu tudo por não ouvir o que Deus lhe dizia e por deixar o orgulho tomar conta do coração. Que possamos aprender com seus erros e lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a obediência e a humildade podem mudar nosso destino. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.